Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje damos continuidade ao nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 34. Este capítulo apresenta uma mensagem de julgamento divino sobre as nações, enfatizando a ira de Deus contra aqueles que se levantam contra ele e contra o seu povo. Aqui, Isaías proclama a destruição dos inimigos de Deus e o destino dos ímpios, contrastando com a futura restauração dos fiéis, que será detalhada no capítulo seguinte. A profecia de Isaías, capítulo 34, tem um tom fortemente escatológico, ou seja, aponta não apenas para eventos do passado, como a queda de Edom e outras nações, mas também para o juízo final, quando Deus trará plena justiça sobre toda a terra. Esse capítulo nos lembra que, embora Deus seja paciente e misericordioso, Ele não deixará impune a iniquidade dos povos que rejeitam sua soberania e praticam a injustiça. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 34 de Isaías. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes se derreterão com o seu sangue, e todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. E os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros com os touros. E a sua terra embriagar-se-á de sangue até se fartar, e o seu pó se engrossará com a gordura, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela contenda de Sião. E os seus ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada. Pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela, mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela. E ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e nível de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa alguma. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de chacais, e sítio para avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a coruja, e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas faltará. Ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado, porque ele mesmo lançou as sortes por elas, e sua mão lhes tens repartido com o cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Isaías capítulo 34 continua apresentando uma visão impactante do juízo de Deus sobre as nações, enfatizando que ele trará retribuição aos ímpios e restaurará a justiça na terra. Os versículos seguintes aprofundam a descrição desse julgamento, utilizando imagens fortes para demonstrar a totalidade da destruição que virá sobre aqueles que se rebelam contra o Senhor. O versículo 7 declara que até os animais cairão junto com os ímpios, mostrando que o juízo será tão abrangente que atingirá toda a criação. A terra de Edom, mencionada como símbolo das nações inimigas de Deus, será coberta de sangue e deixada em ruínas, ilustrando a seriedade do castigo divino. O versículo 8 nos dá um entendimento mais profundo sobre o propósito desse juízo. Porque será o dia da vingança do Senhor, o ano da retribuição pela contenda de Sião.
Essa declaração revela que Deus não está executando sua ira de maneira arbitrária, mas em resposta às injustiças cometidas contra seu povo. Muitas vezes, na história bíblica, as nações inimigas se levantaram contra Israel e causaram grande sofrimento. Edom, em particular, se aproveitou da queda de Jerusalém para saquear e oprimir o povo de Deus. Agora, Isaías proclama que o Senhor trará justiça e reverterá essa situação. Esse conceito de o dia da vingança do Senhor aparece em várias partes das Escrituras, apontando tanto para os julgamentos históricos quanto para o juízo final que virá sobre toda a humanidade. O versículo 9 descreve a transformação da terra de Edom em um deserto inóspito, onde os rios se tornarão em pés e o solo em enxofre ardente. Essa imagem remete à destruição de Sodoma e Gomorra, que foram consumidas pelo fogo como resultado do pecado e da rebelião contra Deus. O juízo descrito aqui não é apenas uma punição temporária, mas uma condenação duradoura. O versículo 10 reforça essa ideia ao afirmar que a fumaça subirá para sempre e que a terra será assolada de geração em geração. Essa linguagem apocalíptica aponta para um juízo definitivo que não será revertido. Os versículos seguintes continuam descrevendo a desolação que tomará conta da terra de Edom. O versículo 11 menciona que animais como pelicanos, ouriços, corujas e corvos habitarão o lugar, indicando que a civilização humana terá desaparecido e que apenas criaturas do deserto restarão. O texto menciona também que Deus estenderá sobre Edom o cordel de confusão e o prumo de vaidade, demonstrando que ele trará destruição com precisão e justiça. Essa referência ao cordel e ao prumo lembra a ideia de um construtor que mede cuidadosamente antes de demolir algo, indicando que a punição de Deus não será caótica, mas totalmente planejada. No versículo 12, Isaías declara que os governantes de Edom desaparecerão e seus príncipes não terão mais influência. Essa é uma declaração clara de que nenhum poder humano pode resistir ao juízo de Deus. Muitas vezes, as nações confiam em seus líderes e exércitos para garantir sua segurança, mas Isaías mostra que, quando Deus executa sua justiça, nem os mais poderosos poderão escapar. O versículo 13 continua descrevendo a devastação da terra, afirmando que espinhos e cardos crescerão em seus palácios e fortalezas. Aquilo que antes era um símbolo de grandeza e poder será reduzido a ruínas cobertas por vegetação selvagem. A sequência dos versículos 14 e 15 traz imagens de animais selvagens habitando a terra desolada. Feras do deserto, corujas e abutres tomarão posse do lugar que antes era ocupado por reis e príncipes. Essa descrição enfatiza a inversão total da situação. A terra que outrora foi habitada por homens arrogantes e impiedosos se tornará um território abandonado, sem vida humana. Essa linguagem simboliza o destino de todas as nações que se rebelam contra Deus. Os impérios que parecem inabaláveis hoje eventualmente cairão, e aqueles que confiaram em suas próprias forças verão sua destruição. No versículo 16, Isaías faz um convite poderoso: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas faltará, nenhuma nem outra faltará. Porque a minha boca ele ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Essa declaração reforça a certeza de que a palavra de Deus se cumprirá exatamente como foi profetizada. O profeta chama o povo a examinar as Escrituras e reconhecer que tudo o que Deus decreta se concretiza. Essa é uma lição fundamental para nós hoje. A palavra do Senhor não falha, e tudo o que ele prometeu sobre juízo e restauração acontecerá no tempo determinado. O capítulo se encerra no versículo 17, onde Isaías reafirma que Deus mesmo lançou as sortes sobre a terra e a dividiu conforme sua vontade. Isso significa que o juízo de Deus não é uma ação aleatória, mas faz parte de seu plano soberano. Assim como ele julga os ímpios, ele também garante que a terra será habitada por aqueles que são fiéis a ele. Essa promessa de posse eterna da terra aponta para o futuro reino de Deus, onde apenas os justos habitarão em segurança e paz. A mensagem central de Isaías, capítulo 34, é clara. Deus trará juízo sobre todas as nações que rejeitam sua soberania e praticam a injustiça. Esse julgamento não será parcial ou temporário, mas definitivo e completo.
Edom, como símbolo das nações rebeldes, serve de exemplo para todos aqueles que confiam em sua própria força e desprezam o Senhor. A destruição de Edom nos lembra que nenhum poder humano pode prevalecer contra Deus e que o juízo divino é inevitável para aqueles que escolhem viver em pecado. Esse capítulo nos convida a refletir sobre nossa própria posição diante de Deus. Estamos confiando em nossas próprias forças e vivendo de forma independente, ou reconhecemos a soberania do Senhor sobre nossas vidas? Assim como Deus julgará as nações, Ele também julgará cada indivíduo segundo suas obras. Aqueles que se arrependem e buscam refúgio no Senhor encontrarão salvação e segurança. Mas aqueles que persistem na rebeldia enfrentarão as consequências de seus atos. Que essa passagem nos leve a um compromisso mais profundo com Deus, buscando viver de acordo com sua justiça e confiando em suas promessas. Mesmo diante das injustiças do mundo, podemos descansar na certeza de que Deus trará justiça plena no tempo certo. Dando continuidade ao estudo de Isaías, capítulo 34, seguimos refletindo sobre o juízo de Deus sobre as nações e o destino daqueles que rejeitam sua soberania. O profeta nos apresenta uma visão poderosa da destruição completa dos ímpios e da restauração daqueles que pertencem ao Senhor. Essa passagem não apenas descreve eventos históricos ligados a Edom e outras nações inimigas de Israel, mas também aponta para o juízo final, quando Deus estabelecerá sua justiça definitiva sobre toda a terra. O versículo 8 é um ponto central da profecia, afirmando: porque será o dia da vingança do Senhor, o ano da retribuição pela contenda de Sião. Aqui, Isaías deixa claro que a destruição das nações ímpias não é um ato arbitrário de Deus, mas sim um ato de justiça em resposta às injustiças cometidas contra seu povo. O conceito do dia da vingança do Senhor aparece em diversas partes das Escrituras, simbolizando o momento em que Deus intervém para restaurar a ordem e retribuir os ímpios segundo suas obras. Esse mesmo tema é reforçado em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, onde lemos: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Tanto em Isaías quanto em Apocalipse, vemos que Deus não ignora a impiedade do mundo, mas aguarda o tempo certo para executar sua justiça. Nos versículos 9 e 10, Isaías descreve a destruição da terra de Edom com imagens de fogo e fumaça contínua, e os seus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre. E a sua terra se tornará em pés ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada. Para todo o sempre ninguém passará por ela. Essa descrição lembra a destruição de Sodoma e Gomorra, registrada em Gênesis capítulo 19, onde Deus fez chover enxofre e fogo sobre as cidades, como castigo por sua maldade. A semelhança entre essas passagens reforça a ideia de que o juízo divino é inevitável para aqueles que persistem na rebeldia contra Deus. Além disso, essa linguagem se conecta com Apocalipse capítulo 14, versículo 11, onde é dito: e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso de dia nem de noite aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Assim, Isaías não está apenas profetizando sobre a queda de uma nação específica, mas também apontando para o juízo eterno que virá sobre todos os que rejeitam o Senhor. O versículo 11 muda a ênfase da destruição para o que restará da terra assolada. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão, e a coruja e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e o prumo de vaidade. Isaías utiliza imagens de animais que habitam lugares desolados para enfatizar que a terra que antes era próspera e habitada por reis e príncipes se tornará um deserto habitado apenas por criaturas selvagens. O cordel de confusão e o prumo de vaidade simbolizam que a destruição será completa e que não restará nada de seu antigo esplendor. Esse versículo nos lembra de Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Nações que se exaltam contra Deus e confiam em sua própria força inevitavelmente enfrentarão sua disciplina.
O versículo 12 reafirma a destruição dos líderes de Edom. Chamem-lhe eles nobreza, mas nenhum será ali, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. Isso significa que a realeza e os governantes que antes tinham grande poder serão completamente aniquilados. Nenhum governante humano pode se manter no poder contra a vontade de Deus. Isso se conecta com Daniel, capítulo 2, versículo 21. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Deus governa sobre todas as nações e nenhum poder terreno pode permanecer sem sua permissão. Nos versículos 13 e 14, Isaías descreve como a terra outrora próspera será tomada pelo caos e pela desolação. E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas. E será uma habitação de dragões e um currais para avestruzes. E as feras do deserto se encontrarão com as feras das ilhas, e o sátiro clamará ao seu companheiro. E as corujas habitarão ali e acharão para si lugar de repouso. A imagem dos espinhos crescendo nos palácios e fortalezas simboliza a total ruína dos reinos humanos que se opõem a Deus. Essa destruição não é apenas física, mas também espiritual. Quando um povo se afasta do Senhor, o vazio espiritual toma conta, e aquilo que antes era um centro de poder e prosperidade se torna um lugar de abandono e desolação. O versículo 15 continua a descrição da destruição de Edom. Ali se aninhará a grande coruja, e porá, e chocará os seus ovos, e os criará debaixo da sua sombra. Também ali se ajuntarão os abutres, cada um com o seu companheiro. Esse cenário nos lembra que quando Deus traz juízo, a terra se torna inabitável para aqueles que antes a dominavam. A presença de animais selvagens simboliza o abandono e a ausência de vida humana. Isso nos ensina que o orgulho e a rebeldia contra Deus levam à ruína completa, tanto no nível individual quanto no nível nacional. No versículo 16, Isaías faz um convite ao povo: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas faltará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha boca ele ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Aqui vemos um testemunho poderoso sobre a fidelidade da palavra de Deus. Tudo o que ele declarou acontecerá exatamente como foi dito. Esse versículo reforça a importância de confiar nas Escrituras e reconhecê-las como a revelação infalível da vontade de Deus. Jesus afirmou em Mateus, capítulo 24, versículo 35: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso significa que, por mais que os tempos mudem, a verdade de Deus permanece inalterável. O capítulo se encerra com o versículo 17, onde Isaías declara: Porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra com cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão nela. Isso significa que Deus determinou o destino daqueles que rejeitam sua aliança e também daqueles que permanecem fiéis a ele. O juízo de Deus não é apenas destruição, mas também um meio de purificação, garantindo que apenas aqueles que confiam nele herdarão a terra restaurada. A mensagem de Isaías, capítulo 34, nos ensina que Deus é soberano e justo, que ele julgará as nações ímpias e que sua palavra se cumprirá sem falhas. Isso nos chama a um compromisso sincero com o Senhor, reconhecendo que somente nele encontramos refúgio verdadeiro. Que possamos confiar na justiça de Deus e viver de acordo com sua vontade, sabendo que ele governa sobre toda a terra e que seu plano de redenção é eterno. Agora que refletimos sobre esta poderosa mensagem da Palavra de Deus, convido você a uma breve oração, entregando nossas vidas ao Senhor e pedindo que Ele nos fortaleça na fé e na obediência à Sua Palavra. Senhor, agradecemos por Tua Palavra, que nos ensina sobre a Tua justiça e fidelidade. Reconhecemos que somente no Senhor encontramos refúgio seguro e que o Teu juízo é perfeito. Nos guarda, Pai, e nos fortalece para que possamos viver segundo a Tua vontade, permanecendo firmes na fé. Nos conduz pelo caminho da retidão e nos dá discernimento para confiar no Senhor em todos os momentos.
Que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua verdade, honrando o Teu santo nome em nossa caminhada. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 34 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 35. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.